Meus irmãos, vamos a Marcos capítulo 1, versículo 40 até o versículo 45. Hoje vamos finalizar o capítulo 1 de Marcos. Diz o texto: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo saído, ele entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Amém. Senhor, fala conosco por meio de tua palavra, que teu evangelho seja revelado, seja mostrado, que a tua graça manifeste-se no nosso meio e alcance os nossos corações. Que haja guarida aqui dentro de nós, Senhor. Purifica-nos nos nossos pecados. Converte-nos a ti e seremos convertidos. Ouve, Senhor, nosso clamor, ouve nossa súplica. Ouve nossa oração, fala conosco. Como tu falaste com aquele homem, não apenas falaste com ele, tu curaste, tu tocaste. Naquele hino antigo que cantávamos, Senhor, tocou-me, Jesus tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Toca nosso coração nessa noite, Senhor, com a tua palavra, com teu espírito, com teu poder, fortalecendo teu povo, edificando, consolando teu povo, falando ao coração daqueles que não conhecem a ti como Salvador ainda, salvando-os dos seus pecados, arrebatando-os da condenação. É o que nós choramos no teu nome, Cristo Salvador. Amém. Podem sentar, irmãos. O ano de 2020 foi marcado por algo inesquecível: pandemia do Covid-19. Os que estão aqui nessa noite com mais de 5 anos de idade viveram aquele período turbulento, caótico, confuso, amedrontador, obscuro da história do mundo todo. Não foi algo local, foi algo mundial, literalmente. As igrejas, bancos, comércio, hotéis, feiras livres, praias foram fechados, foram interditados. Não podíamos transitar. Por causa daquela grande praga, nós fomos impedidos de exercer aquele nosso direito de ir e vir por força das circunstâncias. Na pandemia, fomos obrigados a usar máscaras, vocês se lembram disso. Alguns tinham máscaras mais estilosas, bordadas, prateadas, douradas. Outros tinham máscaras que usavam a mesma durante 2, 3 meses seguidos, sem lavar. Outros limpavam os óculos com as máscaras. Outros deixavam ela no carro, quando precisava pegava, até que sentiam um odor estranho, entendiam que devia trocá-la. Até que começou-se a comercializar máscaras descartáveis. Aquilo foi a nossa salvação, porque aquelas máscaras de tecido eram terríveis. Nas igrejas haviam normas sanitárias: álcool em gel, distanciamento social, limites de pessoas no templo. Evitávamos apertar as mãos, tocávamos com os cotovelos, vocês se lembram disso? Evitávamos abraçar as pessoas. Fingíamos que abraçávamos, só iríamos para frente com o tronco e voltávamos. Porque não podia abraçar, não podia beijar, não podia chegar muito perto. Éramos orientados a preservar a nossa vida para preservarmos a vida das pessoas amadas. O toque físico, nenhum deles era recomendado na pandemia, como não era recomendado no Antigo Testamento para aquelas pessoas que tinham lepra. Era bem diferente aquela lepra do Antigo Testamento para a hanseníase que nós temos hoje. No período bíblico, a lepra era corrosiva da pele, como eu disse às crianças. Havia uma diferença na altura da pele. Você percebia que ela perdia estabilidade. Era feio. A lepra não atingia apenas a pele, a cabeça,
mas as casas, as paredes, era uma praga terrível. Os hebreus eram proibidos de tocar no leproso, ou qualquer objeto que o leproso tivesse tocado. Deveriam sair das casas condenadas por lepra, até que a casa fosse purificada e o sacerdote pudesse averiguar isso. Se ela não fosse livre da lepra, ela deveria ser demolida e os seus destroços deveriam ser retirados e colocados num lugar distante da cidade. Nesse texto, nós temos em tela, meus irmãos, algo surpreendente, um texto que aparentemente é muito simples de ser compreendido, ele realmente é. Mas há alguns pontos maravilhosos aqui, onde a graça salta, onde a luz do evangelho brilha, onde a misericórdia, a compaixão de Cristo resplandece. Nós vamos escavar o texto, vamos cavar mais fundo para entendermos o que é que Marcos está registrando aqui na conclusão desse grande bloco. Lembremos de tudo que Marcos vem dizendo no capítulo 1. Jesus vencendo Satanás no deserto da tentação. Jesus sabia que sucederia o ministério de João, agora sozinho, pregando o evangelho, anunciando o reino de Deus. Nós vamos nos lembrar do endemoniado de Cafarnaum, dentro da sinagoga. Vamos nos lembrar que Jesus proíbe os demônios de falarem ali, ou o demônio de falar na boca daquele endemoniado. E Jesus ali não quer o testemunho de um demônio, Jesus quer o testemunho de seus discípulos. E aí nós chegamos até aqui, no final, depois de termos passado pela cura da sogra de Pedro. Mais uma vez, no versículo 32 ao 34, Marcos fala de muitas curas que Jesus realizou. O versículo 35 em diante nos fala da sua inclinação para orar, para buscar a orientação de Deus para a sua pregação, para o novo rumo o seu trajeto ministerial. E aí chegamos na conclusão do capítulo, com Marcos tratando sobre um leproso. Esse texto demonstra algumas coisas surpreendentes. Esse texto demonstra amor. Isso não é surpreendente para um cristão, mas o que eu vou dizer agora talvez seja para você. Esse texto também demonstra raiva. Raiva. Às vezes a gente acha que Jesus com raiva foi só lá naquele dia que ele fez um chicote de cordas e ele expulsou os cambiadores do templo. Mas a raiva de Jesus está presente nesse texto, nós vamos observar isso. A compaixão de Jesus aqui é manifesta de modo surpreendente. E o ensino para segui-lo também é ensinado de modo surpreendente, desafiador. Aqui Jesus toca o intocável, irmãos. Jesus acolhe o repelido. Jesus se compadece do desprezado. Jesus olha para o segregado, para o marginalizado. Jesus atinge o pecado com seu poder transformador. Expulsa-o. Mais uma vez, indiretamente, implicitamente, Marcos nos faz aquela pergunta constante, desafiadora, incômoda e maravilhosa. Você conhece Jesus realmente? Ele vai apresentar de novo aqui. Ele vai mostrar Jesus de novo aos olhos daqueles que estão lendo o seu evangelho. Então, olhemos para esse texto com muita atenção, com santo temor, com expectativa santa de que Deus fale conosco acerca do santo temor do Senhor, acerca do amor de Cristo e acerca de sua compaixão pelo pecador. Veja comigo o versículo de número 40. Veja. O texto diz o seguinte: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Observe que Jesus estava num ambiente urbano. Aquele leproso não deveria estar ali. Ele transgride uma norma social estabelecida pela lei de Moisés e vai procurar Jesus humilhado diante de Jesus, reconhecendo o poder de Jesus, sua sabedoria e sua soberania. Marcos menciona um leproso sem dizer o seu nome, perceba. Ele não cita aqui um Bartimeu, como ele também não citou o nome da sogra de Pedro. Era a sogra de Pedro. Não sabemos o nome dela. Porque o mais importante na proclamação do evangelho de Marcos não são aqueles que são o alvo da graça, mas a própria graça. Esse é o ponto, esse é o centro. E aquele que é a fonte da graça, Jesus. Quando nós observamos esse texto, nós temos aqui um ato de humildade desse homem leproso doente, necessitado de intervenção divina. Um ato de humilhação daquele homem que estava apenas suplicando a atenção de Jesus e uma ação de Jesus. Por isso ele pede a Jesus: se quiseres, podes purificar-me. Ele reconhece que Jesus não tinha obrigação de curá-lo.
e que Jesus podia resolver não curá-lo. Mas ele faz mesmo assim aquele pedido: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. O homem sabia e cria que Jesus podia fazê-lo, se ele quisesse. Mas não tinha certeza qual seria a resposta vinda do Senhor. Aquele homem, irmãos, procurou a pessoa certa, no lugar certo, no momento correto. A lepra separava o indivíduo da vida social, separava o indivíduo do culto, separava o indivíduo do convívio familiar. Ninguém podia tocá-lo, ninguém podia abraçá-lo, ninguém podia beijá-lo. A doença era terrível. Quando nós lemos esse texto, nós nos lembramos um pouco dessa terrível sentença que é nos afastarmos de tudo e de todos daqueles que amamos, como vivemos na pandemia. É verdade que nós corrompemos aquilo muitas vezes, né? É verdade que nós continuamos abraçando nossos filhos, nossos cônjuges. Eu fiz muitos funerais naquele período e muitos irmãos e irmãs me abraçavam pedindo consolação da parte do Senhor. E o que é que eu ia fazer? Alguns me diziam na igreja: "Você vai pegar, pastor". Irmãos, Jesus não tinha medo da lepra. Para Cristo, não existe distanciamento social no que se refere a ele tocar num pecador sujo, doente, que necessita de sua ajuda. Yahvé está diante do leproso aqui, na pessoa do seu filho, na segunda pessoa da Trindade. O leproso não poderia adorar junto com o povo na adoração, mas ele foi a Cristo diretamente, humilhado, humilde diante do Senhor. A ideia aqui é muito interessante, porque quando o texto diz no verso 41, Jesus profundamente compadecido. A ideia aqui de profundamente compadecido ou cheio de compaixão em manuscritos antigos de Marcos, manuscritos confiáveis, constam da seguinte forma: e Jesus, cheio de raiva, tocou. Raiva? A raiva aparece aqui. E ela não é divergente da compaixão. Por isso a tradução compaixão também está correta. Na verdade, a raiva aqui é contra os efeitos devastadores do pecado na vida do leproso. Jesus estava mostrando raiva contra o pecado, contra a destruição do pecado na vida daquele homem. A raiva de Jesus era santa aqui. Jesus estava cheio de raiva do pecado que corrompe, que destrói completamente, devasta completamente a vida humana, destrói a criação de Deus. Observamos aqui, irmãos, que Jesus toca no leproso, algo que ele não poderia fazer. Aquele que tocasse no leproso seria impuro, mas o que acontece é o contrário. O leproso é que é purificado com o toque de Jesus. Não era permitido pela lei qualquer sacerdote tocar no leproso ou qualquer outro israelita tocar no leproso, mas nós não estamos falando de um sacerdote, nós estamos falando do autor da lei. Lex Rex. A lei é o rei. Jesus está acima de sua lei. Quem estava tocando no leproso é aquele que promulgou a lei no Antigo Testamento. E Jesus não fica impuro. Na verdade, o leproso é que é purificado. O pecado não tem poder sobre Cristo, mas é expulso pela poderosa palavra do Salvador. Uma palavra muito simples, uma frase muito rápida, que soou assim: eu quero que você fique purificado. Fique agora. Modo manso, mas enraivecido contra o pecado. A fala poderosa e soberana de Cristo, irmãos, quero, fique limpo, não apenas é dita de modo não é dita aqui de modo solto, mas de modo objetivo, para mostrar o poder de Cristo contra os efeitos corruptores do pecado, assim como ele expulsa um demônio na sinagoga. Mais uma vez ele cura um enfermo. A ordem de Jesus ou o poder de Jesus não é eficaz apenas sobre os demônios, mas sobre qualquer efeito do pecado na vida de um ser humano. Quando ele fala, a sua voz penetra
em todas as áreas da existência humana, inclusive a carne, o corpo, a matéria, e ele purifica pela sua palavra salvadora. Não é à toa que Marcos está registrando isso aqui para nós. O texto diz que aquele homem foi curado e a lepra o deixou. Observe, verso 42. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. A ideia desapareceu aqui, a ideia aqui é deixou, abandonou. A lepra saiu imediatamente. Imagine você, como eu disse às crianças, você observar uma cena dessa. Imagine você ver uma pessoa com um câncer terminal, e numa palavra de Jesus, fique curado. Imagine você aquele milagre que aconteceu diante da tumba de Lázaro, quando ele disse: sai, Lázaro. E todo aquele corpo já putrefato estava sendo reconstituído, e aquele homem levantando daquela tumba e saindo daquela tumba, vivo. Não apenas vivo, sem nenhum indício de putrefação. Ele já estava morto há 4 dias, já cheirava mal. Aqui acontece a mesma coisa com o leproso, a diferença é que ele não estava morto, mas ele estava apodrecendo por causa da lepra. A lepra o deixa, a lepra o abandona. Meus irmãos, a incomum preocupação de Marcos com o estado interior de Jesus deve chamar nossa atenção, porque Marcos está retratando aqui o que Jesus estava sentindo diante do pecado. Jesus sente raiva, e essa raiva é uma raiva cheia de compaixão. Será isso possível? Sim, o texto está mostrando. Jesus tinha um ódio santo contra o pecado, pelo efeito que o pecado causava na vida de uma criatura, que era a imagem e semelhança de Deus. Jesus age naquilo. Aqui, nós aprendemos e absorvemos algumas coisas. O grau em que percebemos o que Deus pretende para o mundo. O grau do nosso comprometimento com aquilo que Deus nos diz na sua palavra. Aqui Jesus nos mostra uma angústia espiritual pela presença do pecado no mundo e pelo que ele faz. Meus irmãos, somos confrontados por isso. Não devemos ser discípulos despreocupados com a condição terrível de pecado de alguém, ou despreocupados ou sem compaixão por aqueles que estão sofrendo. A Bíblia não usa a palavra empatia, a Bíblia usa a palavra compaixão, misericórdia. Vamos usar os termos bíblicos. Compaixão, misericórdia. As minhas afeições mais profundas, sentimentais, é a minha compaixão. Ela deve ser direcionada para a dor de alguém, pela condição que aquela pessoa está vivendo. Nós estudamos aqui Levítico e vimos a interpretação judaica clássica a respeito da lepra em alguém. Eles acreditavam que aquilo acontecia quando aquela pessoa tinha cometido pecados de maledicência. Essa é uma interpretação judaica, rabínica. Então, para os hebreus, a lepra tinha uma causa. Nós não vamos ver isso sendo falado nem no Antigo Testamento, nem no Novo. Essa é a percepção dos judeus. Mas se foi assim, se era assim, Jesus não julgou esse homem. Jesus não disse, tá vendo? Se tivesse andado como eu disse, se tivesse feito o que a palavra ordena, se tivesse sido fiel, perceba aqui a ausência do legalismo na compaixão de Jesus. Muitos de nós somos tão legalistas. Tão legalistas. Mesmo professando fé na soberania de Deus, aqui e acolá nós nos encontramos achando que está acontecendo alguma coisa com alguém porque ela mereceu. Que eu não posso fazer nada. É quase uma posição espírita, né? Eu não posso atrapalhar o karma daquela pessoa. Ela está pagando o que fez na outra vida. Jesus nos mostra a ausência de legalismo. Você se lembra daquele episódio da mulher que tinha adulterado ou sido pega em adultério? E Jesus diz: onde estão os teus acusadores? Ah, não pegue mais.
Jesus não olha para aquela mulher naquela situação. Já era tão pública a questão, já era tão vexatória a questão. Jesus não diz a ela assim: "Olha, senta aqui, eu vou dizer a você 10 coisas sobre o seu pecado". Jesus não faz aquele sermão de um pai chateado com o pecado do filho. "Eu vou dizer aqui a você onde você está pecando, meu filho. Você está pecando nisso, 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 nisso. Se você não mudar, você vai deixar ter isso, ter isso, ter isso, ter isso, ter isso". Temos que abandonar essa mentalidade meritória, que é espírita e é católico-romana. Se algo bom me alcança, foi porque eu acertei. Fiz tudo certo. Se algo ruim me alcança, é porque eu fiz tudo errado. Mas se eu estiver fazendo certo e a coisa ruim acontecer, o que é que eu acho? Eu fico confuso, né? Por que está acontecendo tudo isso comigo se eu sou uma pessoa tão boa? Às vezes a gente não usa essa palavra que é muito forte, né? Boa. Mas a gente diz indiretamente. Eu não sei o que está acontecendo porque eu me esforço tanto para fazer o certo. Isso é uma mentalidade meritória. Diante de Deus, irmãos, isso não acontece. Meritocracia é uma discussão política ou social. Não é uma discussão do cristianismo. No âmbito da vida da fé. Você não é mais abençoado porque você merece. Você é mais abençoado por graça. Somente. Somente. Se acertou e Deus abençoou, graça. Se errou e Deus abençoou, graça. Já aconteceu com você de errar e Deus abençoar? Comigo já aconteceu várias vezes. Aí é que você fica confuso, né? Rapaz, será que depois de ver um castigo? Eu errei, eu pequei e Deus abençoou esse negócio. Como é que é isso aqui? Será que vai vir alguma represália depois disso? E você fica esperando um Deus com sede de sangue para acabar com a sua vida a qualquer momento, com seu juízo terrível. Deus mostra a sua justiça, Deus disciplina seu povo, nós sabemos disso. Mas ele é muito gracioso, irmãos. Muito longânimo, muito bondoso. Segunda coisa que eu quero aplicar aqui nesse trecho é: ao lidarmos com pessoas, nós lidaremos com as suas dores, seus dramas, suas feridas, suas lepras, suas lepras. O mundo, o próprio pecado nos empurrará a nos afastarmos dessas pessoas. Observe isso. E não servirmos essas pessoas, porque elas serão um peso morto nas nossas costas. Não, já tenho problema demais em vá, procura o pastor, vá. Vou lhe dar aqui o número do pastor Pedro, vai procurar o pastor Pedro. Porque eu já tenho meus problemas, né. O evangelho não ensina isso, irmãos. O evangelho nos ensina a termos compaixão daqueles que são alvo da fúria, da corrupção da carne por causa do pecado. No meio cristão, nós queremos distância de alguém que adulterou, porque a gente acha que ele vai adulterar com o nosso cônjuge. Queremos distância de alguém que pecou, porque foi corrupto na vida financeira, porque achamos que ele vai nos roubar. Vamos lá. Quem é Jesus, né? Traído, abandonado, caluniado e nunca deixou de perseverar em amar essas pessoas. Essas pessoas. Desafiador. Jesus toca no leproso, Jesus fala com o leproso, Jesus ama o leproso. Como cristãos, devemos abandonar o nosso sono espiritual, devemos abandonar, inclusive, uma espécie de ortodoxia morta. Devemos abraçar a sã doutrina, mas a sã doutrina que nos move a uma vida prática, condizente com a doutrina. Agora, quando a gente fala isso, no ouvido de muitos, na mente de muitos, no coração de muitos, é ser fiel à doutrina, é ser implacável e vingador do pecado do outro.
Ser fiel à doutrina no ouvido de muitos é você ser juiz do outro. Mais fácil pegar uma pessoa assim, né, com uma lepra espiritual, ela sentar na sua frente, contar o seu drama e você dizer assim: "Pai, você tá nessa vida, né, é o que resta, é o que resta". Jesus não faz um interrogatório, né, Jesus não faz nenhuma anamnese desse homem, irmãos. "Vamos lá, seu leproso, diga lá sua vida aí, eu entender o que foi que aconteceu com você". Ele nem precisava fazer isso, porque ele sabia de tudo na vida daquela criatura, né. Irmãos, nossa boa doutrina deve nos mover à prática da fé no amor, na proclamação da graça de Cristo. Que Deus nos mova, que Ele nos desperte do nosso sono, porque nós podemos estar firmes na doutrina e sonolentos para a prática cristã. Olhe para o seu Salvador e ouça a sua voz. Veja o que ele disse a um leproso: quero, fique limpo. O que é que ele ensina com isso? Ame pessoas, mesmo quando elas erram muito, estão muito doentes e até estão se decompondo. Conduza essas pessoas a Cristo. Leve elas a Cristo. Imagine você, Jesus andando pelas ruas, na pandemia. Imagine você. Imagine você, Jesus abraçando pessoas. Se Jesus tivesse acabado de abraçar alguém que saiu de uma farmácia com um teste positivo do Covid, você abraçaria Jesus? Vocês lembram do que a gente viveu, assim? Primeiro aqueles relatórios terríveis, nem sei quantos mortos. Depois, aquele sentimento de loucura na nossa cabeça, quando chegava a mensagem, ou no privado, ou em qualquer grupo: "Fulano de tal testou positivo". E você tinha estado com aquela pessoa no dia anterior. Meu Deus! Isso aconteceu comigo várias vezes. Certa vez eu estava com um presbítero e no outro dia ele mandou mensagem: "Pastor, eu testei positivo, tô com falta de ar". Quando ele terminei de ler a mensagem, eu já estava me sentindo mal, irmãos. Olhei para aquela e: "Minha filha, minhas pernas tá formigando. Eu não tô conseguindo nem respirar não". Aí foi o que aconteceu. Eu recebi uma mensagem aqui, o irmão fulano, aí disse: "Não, tenha calma, se acalme, que daqui a pouco passa, toma água, daqui a pouco passa". Eu tive covid psicológico umas 380 vezes. Eu acho que eu tive de verdade também, mas enfim, todas as vezes que eu fiz teste deu negativo. Imagine você, Jesus, nesse período, hein. Imagine Jesus consolando enlutados, imagine Jesus rompendo limites do distanciamento social. Imagine você. Imagine você, Jesus, demonstrando compaixão a você, a outro. Jesus é amor. Jesus é a misericórdia encarnada. Jesus é a graça encarnada. Jesus encontra você na sua lepra, na sua miséria. Ouve sua oração de clamor, dizendo: Senhor, se tu podes arrancar isso de mim, faça. E assim como ele diz lá, ele diz aqui: eu quero. Eu quero que você viva melhor, longe de pecado. Eu quero que você seja purificado. Eu lhe toco. Veja o verso 43. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu. A ideia aqui de veemente advertência no grego é uma ideia muito interessante e engraçada, porque é uma ideia de Jesus resmungando embravecido. Vamos embora, vai. Verso é esse. Que tipo de cura é essa? Que compaixão é essa? O texto seguinte vai dizer: Jesus diz: olha, não diga nada a ninguém. Vá, mostre ao sacerdote, ofereça sacrifício pela sua purificação, como Moisés determinou, para que isso sirva de testemunho ao povo. Faça o que a lei diz para você fazer. Pergunta que não quer calar. Por que Jesus dizia a tantas pessoas: não diga nada a ninguém? E não era bom não, milagre?
E não era uma bênção, não. Porque ele dizia às pessoas: não diga nada. Vá, faça o que deve ser feito na religião e pronto, viva a sua vida e siga. Por que Jesus diz àquele homem: não diga nada a ninguém? E ele desobedece, né? Nós já sabemos. Esse versículo é muito interessante. Por que Jesus proíbe isso? Ele também tinha proibido os demônios, né? Lembram disso? Cale-se. Como ouvimos entre as crianças naquele dia, né? Cala a boca e vai-se embora. Agora ele diz com um leproso: não diga nada a ninguém. Nessa ocasião, irmãos, Cristo proíbe o homem de dizer algo a respeito de uma grande bênção que Cristo mesmo tinha dado a ele. Por quê? Porque Jesus não queria ser seguido por pessoas que viviam atrás de milagres. Jesus queria ser seguido por pessoas que queriam a boa notícia. Muitos, desde aquela época, gostavam dos espetáculos da fé. Eles não queriam a verdade. Eles não queriam o evangelho. Eles queriam o sobrenatural apenas. Eles queriam a experiência. Eles queriam a sensação. Se você quer sensação, se você quer ter uma emoção grande, vá na montanha-russa. Pule de paraquedas. Experiência radical. Faça rapel. Você vai ter emoções sensacionais. O desafio da fé cristã é vivermos firmes diante do ordinário. Da mesma coisa, da mesma rotina. Vivendo dia após dia o toque do Senhor nas nossas doenças, nas nossas feridas. Jesus quer ser seguido porque quem realmente quer compromisso é ser seu discípulo. Jesus não quer ser seguido por festejadores, gente que só quer a festa do milagre. Mas, como nós vimos aqui, o leproso não obedeceu, diz o texto, né? No verso 45. E proclamou abundantemente a notícia. Isso fez com que Jesus não mais conseguisse transitar nas cidades da região, mas pregava agora em lugares ermos. Marcos vai mostrar várias vezes, irmãos, a euforia da multidão quando via milagres de Jesus. O povo gosta de pregador que gripa. O povo gosta de gente soltando a muleta e correndo. O povo gosta de alguém dizendo que foi curado de uma cegueira. Muitos vibram com isso e querem isso, afirmando assim: Jesus não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus que curou lá, cura aqui. Então a gente quer cura. Você percebe como esse discurso é contraditório ao que está aqui? Porque aqui Jesus está dizendo foi curado. Fica caladinho, viu? Agora parece que acabou mais, mas teve uma fase que tinha. As igrejas têm uma mania do testemunho. Não vai trazer um irmão para dar um testemunho aqui. O irmão vem, e vinha o irmão dar o testemunho e vender CD. Aqueles que foram no inferno 800 vezes tal. Foram no paraíso, viram Paulo, viram Pedro. Apertaram a mão de Abraão. Puxaram a barba de Moisés. Ê, Moisés. Acaba, velho. Tinha muito essas coisas, né? Hoje parou mais. Gente com dente de ouro ia pra igreja, na igreja que tinha oração por dente de ouro, o povo ficava lá com a boca aberta, esperando o dente de ouro aparecer. Misericórdia, irmãos. Jesus dizendo na sua palavra ainda hoje: não é assim. A fé cristã não é um espetáculo de milagres. A fé cristã é discipulado, seguir Jesus, sua verdade. Ele mesmo é o caminho e ele mesmo está no caminho conosco. Jesus estava constantemente ensinando as multidões a entender o que Deus estava dizendo para os homens, mas a multidão insistentemente queria milagres. Jesus pregando e eles querendo milagres.
Meus irmãos, a reticência de Jesus em ter seguidores por qualquer motivo é muito grande no evangelho. Jesus chama aqueles dispostos a ouvirem sua voz e o seguirem como pastor. João vai dizer: as ovelhas conhecem a voz do pastor. Esse aqui é o conteúdo do nosso evangelismo, irmãos. Esse é o conteúdo da nossa proclamação do evangelho. Esse é o conteúdo. O conteúdo da nossa pregação para uma pessoa que não é crente, não é? Tu sabe que Jesus pode fazer muita coisa boa na tua vida, né? Olha, essa tribulação aí que tu tá passando, se tu fizer a campanha lá da igreja, só é tu pegar o carnê. Quando chegar na sexta semana, na sexta não, na sétima, que é o número da perfeição, na sétima semana, tu já vai ver a coisa mudar, a coisa mudar de figura. Olha, a gente vai fazer uma oração por você, uma oração forte. Não tem oração forte? Não tem oração forte. Forte é Deus, irmãos. Poderoso é Deus. Nossa preocupação não deve ser impressionar pessoas. A nossa preocupação não deve ser a obtenção de resultados para impressionar pessoas. Jesus não estava preocupado em mostrar resultados para impressionar pessoas. Jesus não saía de uma cidade para outra dizendo: olha, eu não consegui nem entrar em Cafarnaum, porque era tanta gente atrás de mim, rapaz, querendo ouvir a pregação. A minha agenda está tão cheia. Pô, estou pregando em todo canto. O povo quer me ouvir. O povo me ama. Jesus não se impressionava com resultados, Jesus não se impressionava com números, e Jesus nos ensinou que nós, igreja dele, não devemos entrar no jogo dos números. É uma armadilha. É uma armadilha. É uma armadilha para os líderes da igreja. Crescimento numérico não é sinônimo de crescimento. Pastores não devem se impressionar com números, líderes cristãos não devem se impressionar com números, não devem se envaidecer com isso, não devem jogar com os números para subir mais alto, para chegar num lugar maior. Não é assim, irmãos? Amém? Amém, irmãos? Para conseguir uma igreja melhor, eu vim para cá para ficar. Só se vocês me mandarem embora. Ou Deus disser assim, vai, ou vem, né? Mas líderes bíblicos não jogam com marketing. Eu vou para aqui porque eu já calculo para ali. Pastor fulano já tá velhinho, vai morrer. Eu vou pregar na igreja dele, no aniversário da igreja. Antes de começar a pregação, eu já vou dizer que eu amo aquela igreja. Irmãos, eu amo tanto vocês, eu gosto tanto de estar aqui. É uma alegria muito grande. Olha, se eu não fosse lá da igreja, eu seria daqui. Deus sabe, eu amo vocês. Chora. Se impressiona pessoas bobas, infantis. Deus não. Deus não se impressiona com isso. Também não se impressione com mega igrejas. Não se impressione com pregadores famosos. Não se impressione com isso. Você só se impressiona com gente famosa porque você não vive com elas. Quem deve impressionar você é quem vive com você. Porque é muito fácil a gente se impressionar com quem a gente não conhece, irmãos, ou não é? Ah, meu Deus, sensacional. Basta você passar 2 dias perto. A pregação do evangelho é para curar a alma, essa era a prioridade de Jesus. Era para curar a alma. A misericórdia de Deus manifesta milagres. Nós cremos em milagres. Deus faz milagres. Nós cremos nisso. Mas Jesus não nos salva por meio de milagres, por meio de curas. O maior milagre é a transformação do nosso coração. Nossa geração ainda experimenta o que era notório naquele período. Então, por isso, eu preciso perguntar a você: você segue Jesus por quê? Vamos lá.
Você se sente injustiçado quando as coisas vão numa direção que não lhe favoreceu? Você sente que isso é injusto? Você fica chateado quando um milagre não aconteceu na sua vida? Quando uma promoção no trabalho ou uma bênção que você esperava muito não veio? Chateia você, deixa você abatido, triste, desmotivado, querendo desistir de tudo. Se pergunta por que Deus não lhe abençoa como abençoou os demais. Que Deus abençoa, porque a chuva cai do lado direito, do lado esquerdo não cai em mim. Você diz: "Porque para mim tudo é mais difícil, porque para mim tudo é mais difícil". Se essas perguntas permeiam sua mente, seu coração, eu quero lhe perguntar nessa noite: você segue Jesus por quê? Pelo que ele pode fazer materialmente por você ou por ele mesmo? Você serve a Deus visando as mãos do Senhor ou a face do Senhor? Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus ama o pecador e olha para ele com profunda compaixão. Jesus olha para você com profunda compaixão, mas olha também com indignação contra o pecado que está no pecador. Jesus toca no sujo, no impuro, e o purifica. Jesus vai tocar na sua sujeira. Jesus vai tocar nos seus pecados ocultos. Jesus vai tocar na sua teimosia pecaminosa. Vai dizer: "Ó, fique limpo, fique limpo." Ouça a voz do Salvador. Quero, fique limpo. Essa é a vontade do Senhor. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra, por esta porção do Evangelho. Aplique-a, Senhor, no nosso coração, em nossa mente, em nossa alma venha ruminar tudo o que nós ouvimos neste dia, aqui na igreja. Abençoe-nos, Senhor, com a iluminação do teu Espírito. Aplica, Senhor, esta palavra mais profundamente do que eu pude fazer. Há lugares, há momentos, circunstâncias que só tu viste e podes aplicar devidamente o remédio no lugar propício para a cura acontecer. Santifica-nos, Senhor. Livra-nos de nossas imundícies pecaminosas. É o que nós te oramos no nome de Jesus. Amém.